Muitos de vocês já devem ter visto que algumas pessoas que desenham páginas de quadrinhos ou ilustrações no geral, que as pessoas usam grafite azul. E alguns de vocês vieram me perguntar qual a finalidade disso, se dá alguma diferença e por que alguns usam grafite azul e não diretamente o cinza, como é mais convencional. É muito comum você ver alguns desenhos também que tem os dois grafites empregados nele, o azul e o cinza, além da caneta de arte final depois. Algum de vocês sabe do porquê que alguns artistas fazem isso? É porque aí o desenho ele fica mais colorido e por isso ele fica mais bonitinho? Não. Existem alguns motivos especiais para alguns desenhistas utilizarem um grafite ou lápis azul na hora de fazer os seus desenhos, principalmente para esboços. As máquinas mais antigas de digitalização ou até de fotocópias, elas tinham uma particularidade. Essas fotocópias geralmente eles captavam as informações de positivo e negativo, ou seja, as partes pretas do desenho, e as brancas não. Essas máquinas mais antigas, eles perceberam que quando uma arte era digitalizada, a máquina não capturava como informação a cor azul, e se fosse um azul clarinho, mais precisamente uma tonalidade parecida com essa daqui. Então muitos artistas, antigamente, quando faziam páginas de quadrinho ou cenas mais elaboradas que necessitavam de um esboço mais construído antes de você passar um acabamento, eles utilizavam grafite azul. Todo o desenho e esboço era feito em azul e somente a arte final era passada ou com um lápis cinza mais escuro ou com a caneta, de forma que quando o desenho fosse digitalizado para ser reproduzido, a máquina iria capturar somente as informações que estivessem em preto, e o que tivesse desenhado em azul, ela não capturaria. Dessa forma, você teria o desenho limpo, somente com a arte final. Se você fizer um desenho usando diretamente o grafite cinza e depois usar a arte final, e você tentar fazer uma fotocópia ou reprodução dele, até o mínimo tracinho mais fraco do seu grafite cinza, a máquina vai capturar. É por isso que muitos desenhistas usam o grafite azul para fazer os esboços, justamente para poupar tempo depois, porque se você fizer diretamente com o cinza, você precisa ficar apagando todo o seu esboço depois que você passou a caneta. Você ganha tempo e trabalho com isso. Mas claro que as máquinas de hoje em dia, elas já não têm mais esse tipo de problema, e elas conseguem capturar todas as cores que você consegue reproduzir com lápis e canetas. Algumas cores não com perfeição, mas o azul hoje em dia ele consegue capturar. Então por que alguns desenhos continuam usando o grafite azul, já que as máquinas captam do mesmo jeito? Porque há uma diferença ainda assim. Quando você faz o seu desenho esboçado com azul e só o final com grafite cinza ou com caneta preta, na hora que você digitalizar, se você o fizer utilizando 4 cores, o azul vai ser pego normalmente. Se você escanear em grayscale ou tons de cinza, como eu já contei para vocês no vídeo sobre como escanear, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para quem ainda não viu, ele também vai capturar um pouco das informações de azul, mas elas virão num tom muito mais fraco do que as que estiverem em preto ou cinza. E assim que você aumentar os contrastes para tratar a sua imagem e deixar só os traços finais, 90% das marcas de azul vão desaparecer automaticamente com o aumento dos contrastes. E isso poupa bastante tempo de trabalho. De qualquer forma, você vai ter que limpar um pouco, mas é muito menos do que se você fizer todo o seu esboço diretamente com lápis cinza e depois passar uma arte final na caneta, que aí ele vai pegar até os mínimos detalhes do seu grafite cinza, e mesmo se você ampliar os contrastes, o grafite cinza vai continuar marcado no seu desenho. Então, mais por uma questão de você agilizar o seu trabalho, já conhecendo esse processo. É realmente uma marcação de esboço, e para que o desenho final, que seja em caneta ou em grafite cinza, ele seja o único que apareça mais forte no final. É exatamente por isso que as páginas de quadrinhos que já têm as medidas certas, elas têm essas linhas em azul, justamente para que as artes sejam feitas aqui, e quando o seu desenho ele passar por cima dessas linhas azuis e você passar com a arte final, na hora que você tratar a imagem, aumentar os contrastes, essas linhas vão praticamente desaparecer, ficando somente os traços em preto que você fizer. Ressalto que nada que é de comando muito automático, como aumento de contrastes, vai funcionar em 100%. Destaco que vai ser entre 80% a 90% das marcas de azul que vão desaparecer. Então você vai precisar de qualquer jeito fazer aquele trabalho mais braçal de limpar detalhes, esse tipo de coisa. É o tipo de trabalho que eles botam o estagiário para fazer.
Outro motivo também que usam é para você conseguir diferenciar as linhas de construção. Então, por exemplo, se você vai fazer um desenho de uma perspectiva em que você precisa desenhar a malha por baixo para você não errar e não fazer nenhuma besteira, se você fizer essas marcas todas usando o mesmo grafite cinza, uma hora você vai se perder, você vai se embananar com tanta linha cruzando e você vai fazer alguma besteira. Então, para você não precisar ficar apagando toda hora e refazendo todas as linhas de construção, muita gente faz elas usando um grafite de outra cor. E somente o desenho em definitivo é que ele usa o grafite cinza, ou até a caneta em preto. E em casos assim, não necessariamente a pessoa usa o azul. Tem algumas pessoas que usam grafite laranja ou até um grafite magenta. E também, é claro, existem os que são para o fim estético. Ou seja, o grafite azul ou de outra cor, ele também faz parte do desenho, ele não é somente utilizado para esboço ou para construção básica. Grafites azuis que eu recomendo, esse aqui da Pentel é muito bom, tá? Não sei se dá pra ver aqui, esse aqui é um 05. Eu uso esse daqui quando eu preciso fazer as linhas de construção, tá? Tem 07, 09, 03 também. Ele só é meio chato de achar, tá? Você vai encontrar ele mais em loja especializada. Em papelarias de esquina é muito raro ter esse daqui. E compra da Pentel. Não vai comprar um azul que você encontra em qualquer lugar, porque ele tem um fim decorativo e geralmente é um material para criança. É um material pro Juquinha pegar e enfiar no nariz. Para desenho tem que ser de marca boa, senão o grafite não vai aguentar. Uma coisa importante, tá? Esses grafites coloridos, eles são menos resistentes que o grafite cinza convencional. Então cuidado se a sua mão for muito pesada, porque ele vai quebrar com mais facilidade. Ele é um pouquinho mais chato de apagar também. Então pega leve quando você for usá-lo. Você pode também usar um lápis azul convencional, tá? Esse aqui é um lápis meio velho que eu tenho, mas dá para se usar. Um lápis azul que eu experimentei que é muito bom é o da Faber-Castell chamado Art Grip. Vocês estão vendo aí no vídeo, coloquei uma foto dele para vocês verem. Quem tiver aquela coleçãozinha de kits de mangá que saiu na banca uns 2 anos atrás, provavelmente deve ter esse lápis. Só toma cuidado para não pegar uma aquarela, porque aí não vai ter o mesmo efeito e para apagar vai ser um inferno. Pega o Art Grip azul seco, cuidado com isso. Então é basicamente esse o motivo pelo qual alguns artistas trabalham usando lápis azul, ou grafite azul na lapiseira. Eu, em particular, ultimamente tenho feito o seguinte processo. Linhas básicas de construção, como círculos, polígonos e coisas assim, ou até linhas básicas de perspectiva, eu utilizo o grafite azul. Para fazer o desenho mesmo, já colocar um pouco mais de detalhes e as formas em definitivo, eu uso o grafite cinza. 05 e 07. E posteriormente na finalização eu uso canetas. Alguns lugares pincel. Usar grafite azul é obrigatório? Não, claro que não. Você pode muito bem se virar só com os grafites cinzas convencionais. É apenas uma opção que pode te ajudar, otimizando seu trabalho ou ajudando você a enxergar melhor linhas de construção. Esse vídeo originalmente ele ia ser um episódio do Sketch Crass, mas eu decidi fazer no Crass Quick Tips mesmo porque eu não ia ter lá muito material para mostrar. É basicamente um lápis azul e uma caixinha de grafites. Então não teve nem muito motivo para eu fazer um episódio narrado, apresentando material, nem nada. Não tem lá muito segredo não. Ah, e de preferência, quando você for usar grafite, compra uma lapiseira só para usar com esse grafite aqui, tá? Evita misturar os dois grafites numa mesma lapiseira, tá? Você vai ter sérios problemas com isso. Então eu espero ter respondido a dúvida de vocês com relação ao do porquê alguns artistas usam grafite azul. Muito bem, então é isso aí. Estamos conversados.